Agora é sim. Presidente da Bança, do céu, hein? A palhaçada, chegou a palhaçada. Eu acho que, sabe aquele meme que você tira a máscara e o duílio? Chorando. Eu tô achando que se tirar a máscara do Augusto, sai o duílio. Ô, mano, eu nunca vi um cara tão trapalhão, tudo ele não sabia. Tudo, eu já vi um na presidente da República que não sabia de nada. Esse também, não sabe nada. E mais uma, né, também agora, vamos falar que hoje saiu agora no final da tarde. Nossa, essa aí. Né? O Corinthians desistiu de contratar o Mateuzinho, que já Ele tinha estava... Não. A verdade é, o Flamengo pediu o Mateuzinho de volta. Vamos ir, galera! Vamos ir do Mano, vamos ir dos corintianos. E o Corinthians, hein? Passando vergonha uma atrás da outra, cara. Todo dia tem piada sobre o Corinthians. O Corinthians virou meme. Mais uma pisada na bola do seu presidente, Augusto Melo. Separei para vocês aqui um corte do programa da Energia 97, Energia em Campo. Link na descrição. Inscreva-se lá. Canal muito bom, canal Energia 97. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Ó, faz o seguinte, hein? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. No final eu vou falar aí o que eu acho dessa bagunça do Corinthians, do que aconteceu com o Mateuzinho. Que pouca vergonha, né? O garoto não merecia isso. Tanto o Corinthians quanto o Flamengo pisaram na bola feio com o Mateuzinho. Cara, olha a situação do garoto, vai ter que voltar, cara. Tinha mudado as redes sociais, Matheus França. Então, assim, vestiu a camisa do Corinthians, treinou no Corinthians, e se ele se machucasse, como que iria ficar? Ainda bem que isso não aconteceu, né? Então é o seguinte, vamos ver aqui agora a choradeira do Mano. Simbora! Agora é sim. Presidente da Bança, do céu, hein? A palhaçada, chegou a palhaçada. Eu acho que, sabe aquele meme que você tira a máscara e o duílio? Chorando. Eu tô achando que se tirar a máscara do Augusto, sai o duílio. Ô, mano, eu nunca vi um cara tão trapalhão, tudo ele não sabia. Tudo, eu já vi um na presidente da República que não sabia de nada. Esse também, não sabe nada. É porque ele nunca sabe nada. não. O pior é que ele fala que sabe. É o Porque ao famoso contrário lambança. esse aí falou, afirmou. Né? Afirmou várias coisas que a gente vai falar aqui. Vou começar pelo patrocínio. Oi, Sombra, boa tarde. Só não cita os nomes. Boa tarde. Vamos lá. Ô, mano, no patrocínio que foi anunciado, né? Aquele de 320 milhões, sei lá por quantos anos e tal. Ali na entrevista coletiva... Não, era 360 milhões, Motinha, com mais 10 pela assinatura do contrato. O total era de 370, 120 por ano. Então, nesse anúncio, o presidente chegou lá e falou o seguinte, quem pagaria a multa seria o novo patrocinador, né? E hoje se descobriu que isso aí, eu acho que ele estava emocionado demais e falou isso, e na verdade não. Quem vai pagar a multa vai ser o próprio Corinthians, né? Vai pagar a multa aí de 20 milhões pro ex-patrocinador, né? Que coisa, hein? Do nada apareceu Pra falar a verdade, isso. Motinha, barrigada mesmo. Barrigada porque... Ai, me confundi. Me confundi, irmão. 20 num milhões? boleto de 20 conto. Meu Tava Deus, no boletim de 200 reais. É um Exato, boleto pô. de 20 milhões. Mas com relação a isso aí, Bento, se a gente parar pra ver, teoricamente, o novo patrocinador, ele arca, com a metade dessa rescisão. Porque ele dá pro Corinthians ali um bônus, um aditivo ali pela assinatura do contrato de 10 milhões. Então o Corinthians teria que arcar com mais 10 milhões e aí dar continuidade aí na nova parceria, que aí o Corinthians receberia 120 por ano. Mas de fato é mais uma barrigada do Augusto Melo. Isso não pode acontecer, né, Motinha? E mais uma, né, também agora, vamos falar que hoje saiu agora no final da tarde. Nossa, essa aí. Né? O Corinthians desistiu de contratar o Mateuzinho, que já Ele tinha estava... Não. A verdade é, o Flamengo pediu o Mateuzinho de volta. De nome pra vir jogar no Corinthians. Matheus França, né? França? Matheus França. Isso. E aí desistiu, o rapaz já estava treinando lá no Corinthians, né? E aí tinha entrevista e o presidente da entrevista falando que ele estava contratado. O que aconteceu? O Flamengo e o Corinthians estavam discutindo há dias, né? Porque o Corinthians não concordava com alguma... que o Corinthians cria cláusula de pagamento de vitrine, né, mano? E cláusula para... Em caso de venda. Em caso de venda. Não queria liberar o jogador por qualquer proposta, né? Queria que tivesse esse contrato. E também
queria um preço fixado com opção de compra ao fim do empréstimo, coisa que o Flamengo não aceitou, né? Então viria empréstimo de 1 ano e aí depois acabava e o Corinthians se dane, né? É isso que o Corinthians não aceitou. Então, Motinha, são 3 tópicos aí. Vamos lá. O primeiro, taxa de vitrine, caso o jogador fosse vendido. É justo. Ué, o Corinthians tá tendo um jogador ali que tá sendo exposto dentro do seu clube. É natural que se houvesse uma venda por parte do Flamengo, o Corinthians teria que ser, talvez, aí agraciado com algum valor, sendo que ele poderia perder um jogador que tem um contrato com ele, mesmo que seja de empréstimo. Então, nesse ponto, o Corinthians está correto. Segundo, passe fixado no final do término do empréstimo. É outra questão também que isso já deveria ter sido feito lá atrás, quando o jogador veio. Quando você já, vamos conversar, pô, quero o Mateuzinho. Isso aí já tinha que estar tudo em contrato. Como é que você traz um jogador? Quer dizer, alguns dirigentes estúpidos, eles aceitam isso. De você trazer o jogador, aí no término do empréstimo, o cara vem e estoura aqui, aí você não sabe quanto custa. Aí você quer contratar, aí você fala, ô cidadão, agora eu quero contratar o Mateuzinho, por exemplo. Ele foi muito bem aqui. Se você já tivesse estipulado isso quando ele veio, ele poderia, sei lá, custar 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, já que o Flamengo ele só tinha 50% do atleta e os outros 50%, salvo engano, é do Londrina. Aí o Flamengo ele chega no final, o Mateuzinho, melhor lateral do brasileiro, convocado para a seleção, mas vai de 5 eu quero 10. Então, essa flutuação não pode existir. Essa flutuação não pode existir. É igual quando você vai fechar um contrato em dólar. Você tem que ter um câmbio estipulado, porque numa dessa o dólar vai lá para 8, 10 reais, você se ferra. Então essa situação não pode, hipótese alguma, existir. E a outra questão, Motinha, era com relação ao Flamengo solicitar o jogador de volta a qualquer momento do contrato. Sim. Sem o Corinthians ter absolutamente ingerência nenhuma. O Flamengo ligou que é o Mateuzinho, volta Mateuzinho. Tá errado, velho. O Corinthians não é time pequeno, o Corinthians não é barriga de aluguel, e o Corinthians não tem que se curvar a esse tipo de sujeito, a esse tipo de situação. O Corinthians tem que chegar e... Cara, o mano aqui tá sendo advogado do Augusto Melo, né? Advogado do Corinthians. Cara, do mesmo jeito que ele acha que o Corinthians está certo, o Flamengo também está certo. O jogador é do Flamengo. Realmente se impor dentro de uma condição que ele não pode, em hipótese alguma, nem admitir um contrato desse. Esse contrato não podia nem vir pro Corinthians como rascunho. Nem como rascunho. Amadorismo, imagina, né? então. Exato, Portuga. Total, é ser muito juvenil. E é por isso, velho, que eu volto a falar aqui. Eu gosto do Augusto Melo, é um cara aí que mostrou boas ideias, ele tem boa intenção, mas de boas intenções, o inferno tá lotado, o inferno tá cheio. O Corinthians ele não pode ter amadores comandando o futebol do clube. E tem. O Corinthians ele não pode ter amadores em esfera nenhuma do clube também. Esse tempo já passou. O Corinthians hoje é um dos times aí que tem a maior marca da América do Sul, velho. Um dos maiores clubes do continente. Chega de presepada, chega de amadorismo. Chega de gente juvenil tocando o comando do clube, em qualquer setor. Não pode ter Juvena no jurídico, não pode ter Juvena no marketing, não pode ter Juvena no departamento médico e não pode ter Juvena no departamento de futebol também. Seja no cargo de executivo ou na cadeira de presidente. Não dá para Augusto Melo cometer erros e equívocos como ele cometeu. E tá cada vez mais claro que o Rubão vai ficar, né, mano? Parece. Mas esse é o maior erro de todos, Mota. Esse lance do Veríssimo, quando ele entrega um contrato pro jogador, o jogador fica enrolando ele, treinando como titular sem assinar um contrato, e o próprio presidente dando já como certa a permanência dele, sem ele ter assinado o contrato, já demonstra que falta, de fato, um cara ali no mercado, no meio, que tem essa expertise de falar, o cara tá enrolando a gente, tá de brincadeira, ô Veríssimo, senta aí, vamos conversar olho no olho. Por que você não assina o contrato? Porque... Não, irmão, é agora, a caneta tá aqui, ó. Vai assinar, se você não... enquanto você não assinar o contrato, você não volta pro campo, vai treinar separado. E mano, mas ele era atleta do Corinthians ainda, ele tinha contrato até o meio do ano. Fato que ele tinha contrato até o meio do ano. Só que o grande absurdo, Sombra, é o Corinthians, mesmo tendo pago, tá? Que ele amortizou a dívida que ele tinha para receber do Benfica, ele usou o seu próprio recurso pelo empréstimo do Veríssimo. E se o Veríssimo quisesse ter ido embora, se quisesse ter ido embora do Corinthians, com 2 semanas que ele estava aqui, ele poderia ter ido. Esse BO não é do Augusto, quem fez esse contrato foi o do Ilho. Mas é o Corinthians, eu tô falando aqui, não tô falando do Ilho, não tô falando de Augusto, tô falando de Corinthians. Não dá pra ter esse tipo de amadorismo dentro do clube. Ô, mano, você, inclusive, porque tem aí uma das melhores e mais impressionantes participações dentro da televisão brasileira no SBT, você, assim, se um dia cair a audiência da Praça é Nossa, vocês podiam fazer lá, Boletim Corinthians.
todo dia no lugar da Praça é Nossa. A audiência vai ser maravilhosa. O porque timão é nosso, é o isso? Corinthians virou comédia. Não, e tem mais Piada. uma, Sombra, Não, é bizarro, mas é nesse bizarro. ponto- Todo dia tem. Nesse ponto, o que você tá falando, Sombra, eu concordo. Eu volto a falar aqui, entre Augusto Melo e André Negão, 1000 vezes o Augusto Melo, porque eu precisava acreditar que alguma coisa ia mudar. E eu prefiro acreditar ainda na mudando, incógnita hein? do que na certeza do que eu já sabia que viria pela frente. Mas Tá mudando e tá mudando pra pior. volto a falar aqui, o maior erro do Augusto até agora na gestão dele foi não ter contratado um executivo de futebol para tocar os projetos aí de contratação, de renovação, de permanência de jogador dentro do clube. Não dá para ter um amador fazendo isso. Ô, gente, mano, não dá. um dos caras mais espertos dentro do futebol, no que diz respeito à bola, futebol, boleiragem, uma vez ele disse o seguinte: no futebol, se você prometer Guaraná, não entregue Coca-Cola, entregue Guaraná. E o seu Augusto Melo parece que ele tá falando demais, cara. Ele fala demais, parece que ele ainda tá em campanha. Ele já assumiu o Corinthians, ele já é o presidente, ele tem que trabalhar. Porque cada promessa que ele faz, cada coisa que ele diz e depois é visto que deu água, ele perde a credibilidade do torcedor. E, ó, E de quem escuta a promessa. Então ele tá dando tiro no próprio pé. Ele tem que falar menos, trabalhar mais. Joga o jogo, seu Augusto. Pra você ver, a confusão é tanta porque ainda tá rolando a história do Talheres e o Corinthians, né? Tadieras. Isso aí tá Tadieres. com um cara que vai azedar É, também acho o que vai Rodrigo azedar, Garro, hein? a história do Rodrigo Garro não foi registrado pelo Corinthians ainda porque o Tadieres não trouxe, não liberou os documentos, né? E aí o Rubão foi perguntado lá na copinha, mano, né, o que tava acontecendo. Ele falou, não, só falta documentação. Agora, aí não depende de mim a parte financeira. Eu não sei se pagaram ou não. Tá de E o Corinthians teria brincadeira. que pagar, porque dizem que o Corinthians foi enganado aí, né? Que o Tadieres tinha cobrado a primeira prestação, que seria de $2 milhões, né? À vista. Só que na última hora, o Tadieres pediu $4 milhões, que seriam 2 prestações, né? Que seria mais ou menos 20 milhões. Como garantia, eles Como pediram garantia para liberar os documentos. Mas não Então, existe ainda o presidente Meu Tadieres Deus. falou que não foi resolvido ainda. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles têm a carta na manga. O jogador já tá aqui no Brasil. Agora, se um jogador desse se contunde, se o cara toma uma entrada num treino e de repente, Deus me Eu acho livre, que ele não deve ferra estar o treinando joelho. junto. Não, Pô, não tem pode que ter um nem seguro, pôr, velho. nem pode. Já se um Mas jogador desse o- machuca, Ô, olha o mano, problema que dá, gente. Falou Cê é que ia louco. resolver Mas a hoje ou questão não é amanhã, só mano. essa. Cê é doido. Então, mano. Motinha, porque nesse ponto, o Corinthians ele dá mais uma barrigada, porque independentemente do Tadieres ter pedido mais uma parcela em conjunto, o Tadieres está na dele, gente. Por mais que houvesse um acordo, mano, mas eles aceitaram receber em 3 parcelas, agora eles querem 2. O Corinthians está pagando um preço justamente por ter tido administradores ali na frente do clube que não inspiravam confiança. Hoje o Corinthians é um time sem credibilidade na parte financeira de qualquer negócio. Os times eles têm medo de negociar com o Corinthians justamente para não tomar, ô Motinha, uma tunda, velho. Não tomar uma tunda. Então o cara fala, ao invés de receber aí 3 parcelas, eu quero receber em 2. E eu quero 60% do valor antecipado para eu conseguir te enviar a documentação e você ter o jogador aí treinando contigo. Porque se não for nesse caso, se não for desse molde, eu não vou liberar. E o Tadieres, ele tá com a documentação como se fosse um carro, Motinha. Você pode usar, que o carro ainda você pode usar se o carro não tiver transferido para o seu nome. O jogador você não pode. Você não pode registrá-lo em uma federação se você não tiver a documentação necessária. Igual você no Detran. Maurício? Você tá preocupado? O RG, gera preocupação, sim. Gera Rebaixamento? preocupação, Tô cara. rindo. Não, rebaixamento não. Nesse ponto, Preocupado não. com a situação, a administração que pode Tá, estar. lógico. Pode Perder estar jogador, por problema com a vir FIFA. essas lambanças todas. Porque isso é coisa de amador mesmo. Também né, tô cara? com medo, porque roubou Mas o RG, sabe por que gera preocupação? Sabe por que gera preocupação? Eu vou te contar até um papo em off aqui que eu não sei se vale a pena, mas vou falar. Olha sim, fala, lógico. O Augusto Melo e o Rubão, o Augusto Melo principalmente ele tá bem emocionado, né, com o cargo de presidente do Corinthians. Eu acho que é legal ele ter essa autonomia de falar, pô, agora eu quero fazer diferente, não vai ser igual era antigamente. Mas eu vou te dar um toque, RG número 2, de um negócio que pode acontecer. O Augusto Melo, ele tá muito, olha, eu sou o presidente do Corinthians, agora não é mais desse jeito. E a gente sabe que no futebol, o que tem, RG, vamos usar o termo puta véia, a gente sabe muito bem como é que funciona, o futebol não é para amadores. Isso daí é nítido. Se não Quem for, vive não no futebol entra. sabe disso. É. RG, quando você tá dentro de um ambiente que você não conhece, é legal você ter, eu quero fazer diferente e tudo mais,
mas você precisa ser político, você precisa ter inteligência, você precisa ser estratégico. Não é achar que você, agora eu tô agora no cargo de presidente do Corinthians, eu vou pegar o meu bastão, o meu cajado e eu vou abrir os mares. RG, você tá lidando com pessoas, entidades e ambientes. E, meu irmão, você tem que estar muito preparado para saber. RG, o Corinthians durante muito tempo, ele fez negócio com o empresário. Olha, empresta um dinheiro porque eu não tenho. Olha, pega jogador da base porque eu não tenho como pagar. Olha isso, olha aquilo. E tem muita dívida com o empresário em aberto dentro do Corinthians. Quando você vai negociar com esses caras e começa a bater o pau na mesa e pegar e falar, bacana, não quero saber disso, não quero saber daquilo, e é assim que vai funcionar, não quero ceder do meu lado aqui, não quero ceder do teu lado, não sei o quê, e começa a bater de frente com esses caras que têm dívida em aberto com o clube, RG, para eles executarem essa dívida do dia para noite e falar, então beleza, eu quero que me pague agora, e aí começa a entrar garantia, começa a entrar bloqueio de conta e a porra toda, RG, vai ser um pandemônio. Vai ser um pandemônio. Então, por isso eu volto a falar aqui. Augusto Melo, se você não quiser naufragar já na primeira volta do teu navio, você tem que contratar um executivo de futebol. Você tem que estar amparado por gente que tenha competência e conheça do meandro. Não adianta você achar que Rubão é o teu braço direito e ele, junto com você, vão cruzar o mar andando por cima dele, como Jesus fez andando sobre as águas. Você não vai conseguir, Augusto. Volto a falar aqui, de boas intenções o inferno tá lotado. Não acha, Augusto Melo, que você vai conseguir mudar o mundo começando pelo teu umbigo. O futebol é pra gente que, meu irmão, tem que estar vacinada no meio. Senão você vai tomar as tundas como você tá tomando. Com menos de um mês, Augusto, você foi do céu ao inferno. Você foi do céu quando você anunciou aquela quantidade de jogadores, quando você anunciou um patrocinador, mas você tá vendo tudo isso, sabe, estremecer. Tudo isso está desmoronando justamente por causa da incompetência e muitas vezes até amadorismo de quem está do seu lado. Você mesmo, Augusto Melo, você caiu agora na cadeira de presidente do Corinthians e o futebol, Augusto Melo, muitas vezes não adianta você nadar contra a maré. Você tem que nadar de acordo com o canal e ir de acordo com o que a correnteza está te apresentando para que lá na frente você consiga sair. Não adianta você querer bater a perna e nadar contra uma correnteza muito forte, porque além de você se cansar, você vai ser engolida por ela. Então, Augusto Melo, tenha inteligência. Contrate um executivo de futebol para ontem e um cara competente. Porque agora você vai ter que tirar mais dinheiro do bolso, porque o Alexandre Matos estava solto no mercado e você ficou iludido com a possibilidade do Rodrigo Caetano vir e ele não veio. Agora, Augusto Melo, você vai ter que realmente dar uma sambada, meu irmão. Porque Sombra. Mas será que ele vai fazer? Cara, tá hilário, cara. Tá muito bom. Galera, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link original da live da Energia 97 para vocês continuarem assistindo lá. Cara do céu, o Augusto Melo, a cada dia que passa, ele apronta uma, galera. Ou ele dá uma entrevista e fala besteira, ou ele promete que não consegue cumprir. Esses dias, lá no programa Jogo Aberto, ele falou que teria um patrocínio de 1 bilhão. Da onde que vai tirar isso, cara? 1 bilhão de patrocínio? Não tô falando de arrecadação total de todos os produtos. De patrocínio, ele falou 1 bilhão. Da onde que ele vai tirar isso, cara? Ele falou que em 30 dias apresentaria esse patrocínio. Só quero ver. Galera, é cada atrapalhada, cara. A diretoria do Corinthians foi muito amadora, mas a do Flamengo também, né? Por que liberou o jogador para se apresentar no Corinthians sem os documentos estarem assinados? Os caras não leram o contrato? Só foram ler o contrato agora? Daí perceberam que, opa, tem coisa aqui que eu não quero. Mas só agora foram ver isso? Depois de uma semana? Cara, é muito amadorismo, né? Por isso que o mano ali tá triste, chorando, chateado, porque não tem, cara, um profissional do futebol no Corinthians para analisar contratos, né? Para fazer as coisas certas. Já é o segundo jogador que pede o boné e sai, né? O Flamengo pediu o Mateuzinho de volta. O Corinthians começou a exigir muito, né? Quis pedir 20% de vitrine para o Flamengo, caso vendesse o Mateuzinho. Quis exigir muito. O Flamengo falou, não, o jogador é meu, nesses termos aí eu não quero. Volta, Mateuzinho. Cara, o Mateuzinho foi emprestado de graça. O Corinthians não pagou um centavo. Só ia arcar com o salário. Só que o salário do Mateuzinho não é alto, né? Então o Corinthians consegue pagar.
Quero ver o Corinthians pagar um salário de um Gabigol, de um Bruno Henrique, de um Arrascaeta. E aí, será que consegue? Mateuzinho é fácil pagar, né? Agora eu quero ver de um outro jogador, de um De La Cruz, por exemplo. Tá aí, galera. A choradeira corintiana e o Corinthians está à deriva, né, cara? Está sem comando, né? O barco do Corinthians está sem capitão. Se não tiver um profissional, se não tiver um cara que entende da coisa, a coisa não anda. E isso serve para todas as áreas, né? Muito bem, dito isso, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!